Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. O nosso Deus fala da seguinte maneira: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Duas coisas que Deus está dizendo aqui, que nós precisamos fazer: converter e repousar. Mas como é que é isso? Converter significa mudar de direção. Você percebe que você está indo pelo caminho errado? Que tudo que a sua religião te ensinou não funciona? Você já fez de tudo e não conseguiu a bênção? Você percebe que até hoje tudo que você fez, incluindo as suas preces, não te trouxeram a felicidade que você esperava? Você não obteve sucesso praticando o que a religião te ensinou? Então você ouve o Evangelho e a palavra de Deus toca no seu coração. Você começa a entender, você percebe que aquilo que te ensinaram não é verdade. E aí você decide: eu vou mudar de direção. A partir de hoje eu vou praticar o que a Bíblia ensina. E você então começa a andar com Deus. Você se converteu. Só que aí parece que os problemas aumentam. Por quê? Porque quando você se converte, você declara guerra contra o diabo. Alguém vai dizer: Deus me livre, eu não quero declarar guerra ao diabo. Bom, talvez você não saiba, mas ele já está em guerra contra você desde o dia que você nasceu. Porque, na verdade, desde que Deus criou o ser humano, o diabo já tem feito tudo para destruir a humanidade. Só que quando a pessoa não se insurge contra ele, ele faz o que quer na vida dela, mas a partir do momento que você vem para o lado de Jesus, você declara guerra ao demônio, nessa guerra, não é você que tem que lutar. É Deus que vai lutar por você. Então, depois que você se converte, começa a andar segundo a palavra de Deus, você não tem mais que ficar aflito, desesperado, preocupado com alguma coisa, porque você tem simplesmente que se esforçar para aprender a palavra. E quando surgir qualquer tentação, qualquer problema, você vai repreender o mal, vai determinar, o poder de Deus vai fazer o que tem que ser feito. Você só tem que repousar na fé. Tem muita gente que diz que é de Jesus, mas ainda não aprendeu isso. A pessoa, ela vem para o Evangelho e ela continua vivendo como vivia antes. Ela continua aflita, preocupada: meu Deus, o que é que vai ser? Eu tenho que pagar isso, eu tenho que comprar aquilo outro. Pai, protege o fulano, ajuda o Francisquinho, Mariazinha, coitadinha, tá assim. Não tem nada disso, meu irmão. Depois que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós não temos mais que fazer outra coisa a não ser crer naquilo que Jesus fez por nós. No que foi que ele fez? Ele levou os nossos pecados, ele carregou as nossas doenças, ele sofreu o castigo que era para nós, e pelas feridas dele nós fomos sarados. Então nós temos que nos firmar nessa verdade e sossegar. O diabo, ele vai vir com as tentações dele, ele vai criar problema, vai tentar tirar você da fé, mas de modo nenhum você pode aceitar. Por quê? Porque Jesus nos deu autoridade. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que para o nosso Deus, o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes. Depois que nós nos convertemos, nós passamos a ter a soberania sobre a nossa vida. Nós somos feitos reis, nós recebemos autoridade, poder real para dizer ao inimigo uma vez só: em nome do Senhor Jesus, vai embora e não volte mais. E nós então fechamos a porta e ele não tem como voltar. A partir daí nós descansamos em Deus. Mesmo que ele ameace voltar, vem uma tentação, vem uma dor, aparece um problema, não dê a menor bola. Descanse em Deus, creia. Pode dizer para o demônio: a porta está fechada, aqui você não entra mais.
É assim que você se mantém firme na fé. Mas se você começa a duvidar da proteção de Deus e começa a fazer como Asa fez, eu falei sobre isso no vídeo anterior, você começa a buscar a ajuda do ser humano, está duvidando de Deus. Jesus falou que nós temos que crer e nós não podemos duvidar. São detalhes que a gente tem que observar, que é para não deixar o diabo nos enganar. Porque assim diz o Senhor Jeová, está escrito aqui, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. Então, está dizendo aqui que nós temos que fazer duas coisas. Temos que nos converter e depois de converter, repousar. Isso é, acreditar que Deus está nos guardando. Porque Jesus disse o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Pai nos entregou para Jesus. Isso é a mais pura verdade, porque de outra forma, nem eu nem você estaríamos aqui falando sobre o Evangelho. Você não estaria ouvindo o Evangelho. Jesus falou que ninguém pode vir a Ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Então, pode ter certeza que se você está aí ouvindo o Evangelho, você veio a Jesus, porque foi o Pai que deu você para Ele. Se isso aconteceu, se hoje você está ouvindo a palavra, é porque você está nas mãos de Jesus, o Pai te deu para Ele. E pode ter certeza, Ele jamais vai te lançar fora. Você está seguro nas mãos dEle, aconteça o que acontecer. Jesus falou mais, Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha de Jesus, presta atenção no que Ele diz e obedece a palavra. Essas pessoas, Ele diz, eu as conheço. E elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que deu elas para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Meus queridos, nós temos que confiar em Deus, e repousar, descansar na fé. Não é de maneira relaxada, não. A pessoa, porque agora eu sou de Jesus, eu posso fazer o que eu bem entender, porque o diabo não pode tocar em mim. Não, não é assim. A Escritura diz que aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você deixar de ouvir a palavra, deixar de fazer o que Deus manda, começar a dar ouvidos à voz do estranho, você deixa de ser ovelha de Jesus. Se você começar a seguir o estranho, as religiões estranhas, as coisas que os outros inventam por aí, os costumes do mundo, coisas que não têm nada a ver com o Evangelho, você vai se perder. Vamos repousar na palavra de Deus, que é para não permitir que o diabo nos engane. E ele, o tempo todo, tenta enganar o povo de Deus. De que maneira? Fazendo a pessoa duvidar da autoridade que o Senhor deu. E de que forma que ele faz isso? Trazendo a tentação para a pessoa. Querendo forçar a pessoa a cometer o que não deve. Traz um probleminha aqui, uma dorzinha ali. Tudo para a pessoa pensar: uai, mas Jesus não me curou? Não está escrito que ele levou minhas dores, minhas enfermidades? Não, claro que levou. Mas o diabo tenta para ver se faz você duvidar da palavra de Deus. Porque se você duvida, aí você começa a buscar o socorro humano. Aí Deus não opera, porque você não buscou a Deus. Não é errado ir no médico, eu repito isso. Mas você tem que buscar a Deus em primeiro lugar. Surgiu o problema, antes de ir para o doutor, ore. Coloque aquilo nas mãos de Deus, peça a direção de Deus, peça a Ele até para preparar o doutor que vai te atender para fazer a coisa certa. Meu irmão, minha irmã, você tem que ficar firme na fé, tem que praticar o que você aprendeu na palavra. Você tomou a decisão, repreendeu o mal, fechou a porta para ele, fique tranquilo. Jesus falou que a porta que ele fecha, ninguém abre. Ah, mas isso é quando Jesus fecha? Oh, meu irmãozinho. Jesus deu para nós uma procuração para agir no nome dele.
Está escrito em João 14:13, ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Esse pedir aqui não quer dizer implorar, não. Esse pedir é você determinar. É o que você determinar de acordo com a palavra de Deus, vai ser feito. Então, seja lá o que for, você orou, determinou, mandou o mal embora, exigiu, fechou a porta, acabou. O mal não pode voltar. Mas se a pessoa não ficar confiante, não ficar firme, não repousar na fé, se ela achar que não vai funcionar, aí não funciona mesmo. Por quê? Porque a dúvida abre a porta para o mal. Ela mesma está permitindo que o mal volte. Oh, meu querido, minha querida, não permita que isso aconteça com você. Se Jesus garantiu que funciona, é porque funciona. É só você ficar firme, determinar e não duvidar no seu coração. Voltando então em Isaías 30:15, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel. Preste muita atenção, isso é um decreto de Deus. Foi Ele que disse: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Você quer ter força? Você quer ter poder para enfrentar qualquer mal que se levantar contra você? Confie em Deus. Se converta do seu mau caminho. Pare de fazer essas coisas que agradam o bicho. Você sabe do que eu estou falando? Comece a praticar a palavra, creia, confie em Deus e sossegue. Não fique aí agora correndo de um lado para o outro como um desesperado. Sossegue. Deus está dizendo aqui, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não a quisestes. Infelizmente tem gente que não quer. Deixa eu orar com você, fecha os olhos. Pai, que agora cesse a perturbação na vida dessa pessoa. Cesse o desespero, a luta. Acabe agora toda a dor, todo o sofrimento. Em nome de Jesus eu proíbo o mal de continuar agindo nessa vida. E eu digo, saia, vá embora. Leve consigo o seu problema, a sua enfermidade, a sua doença autoimune, o seu tumor, o seu caroço, o seu câncer, o seu nervosismo, a sua ansiedade, a perturbação mental. Deu fora, saia com infecção, com inflamação, com inchaço, toda alergia de qualquer espécie, fora em nome de Jesus. Pai, eu declaro que essa pessoa está livre para a tua glória. Assim seja. Amém.